Oi, oi, povo sexy. Lala aqui de novo, a sexóloga especialista em relações peculiares, aqui sempre celebrando a pluralidade. E hoje eu venho com várias reflexões diferentes. Diferentes não, né? A continuidade de tudo que a gente vem fazendo aqui há um tempão. Deixa eu colocar aqui também. Oi, oi, Simone. Eu tô tentando aqui num lugar diferente. Vamos ver se a internet vai colaborar, porque Curitiba não tem uma internet muito legal, não é mesmo? Deixa eu fixar aqui, que acho que semana passada eu esqueci, inclusive. Tururu, fixar. Então, é isso. A gente vai falar hoje sobre se tem ou não tem, porque não tem, preconceitos e discriminações diferentes em grupos, espaços de pessoas, de grupos de ideias e conceitos que se dizem desconstruídos. Eu passei por algumas situações recentes que me deixaram um pouco chocadas, não tanto pelo o que aconteceu, mas por certas pessoas específicas que eu sei que são já bem desconstruídas em vários aspectos, e mesmo assim me surpreenderam de uma maneira não muito legal em situações muito específicas. Na hora da teoria, eu já leio aqui os comentários, gente. Na hora da teoria, é muito lindo, é muito fácil ganhar biscoito, é muito fácil ganhar elogios, trazer debates interessantes, né? Quando a gente tá só na reflexão, só na teoria da coisa toda de desconstruir, de evoluir, de melhorar. Não gosto nem dessa palavra de evoluir, mas enfim, de mudar para melhor, né? E ser contra vários preconceitos e tudo mais é relativamente fácil no discurso. Agora, na hora da prática, nem sempre isso é tão claro para todo mundo, mesmo dentro desses grupos. Então, eu comentei semana passada que algumas coisas aconteceram e aqui me chamou a atenção da mais recente foi questão de machismo em grupo de poliamor, não monogamia, enfim. Então, claro, a gente já tá num grupo que não é, né, o todo. Então, a gente já espera um comportamento diferente do que a gente encontra no dia a dia, né? Se a gente tá num grupo que tá estudando, refletindo, conversando, debatendo a respeito de problemas sociais e buscando acolher mais essa diversidade, essa pluralidade, é claro que a gente vai se espantar mais quando a gente vê certos preconceitos sendo reproduzidos ou, né, aquela passada de pano básica. Então, até perguntaram o que aconteceu. Eu não vou, né, dar detalhes demais. Primeiro porque, até judicialmente falando, eu posso estar cometendo alguma gafe. E também o objetivo não é pegar no pé de ninguém em específico, é justamente trazer essa reflexão pra gente pensar junto e realmente tentar entender melhor como a gente pode melhorar tanto no diálogo quanto nas soluções, nas mudanças mesmo, né? Na prática. O que a gente pode fazer? Ó, meu celular tá sambando hoje aqui, que eu não tô com tripé, tô improvisando. Deixa eu voltar aqui nos comentários. Tem gente falando em outras línguas, não vai dar pra responder. Aqui é em português mesmo, gente. E especificamente o que aconteceu, não vou dar, assim, todos os detalhes, claro, como eu já falei. Mas primeiro foi uma questão de uma frase. Primeiro que a conversa já estava muito fora da temática, né, nesse grupo de poliamor. Questões até de teorias da conspiração e tal, muitas viagens saindo, assim, E pseudociências, né, que misturam realmente realidade e ciência com coisas aleatórias, né, crenças das pessoas, enfim.
Não tô falando de crença religiosa, eu tô falando do que as pessoas acreditam que pode acontecer e ser feito e tudo mais. Sem evidências, além de que fonte Facebook, vozes da minha cabeça, né? E Arial 12. Então, aí no meio disso, a pessoa soltou uma frase. Eu não vou lembrar, assim, exatamente as palavras certinha. Mas era no sentido de que era um homem que já fazia bastante tempo que tava sem ficar com ninguém, né? Com nenhuma mulher e, enfim, desabafando e reclamando no sentido, assim, que tem muitas pessoas que não têm, sei lá, empatia e outros, sei lá, outros valores que ele prioriza, valoriza e são importantes pra ele. E aí soltou uma frase no meio do negócio lá e continuou e falou que era como se fosse uma coisa ruim a mulher ter independência financeira hoje em dia. Então não depende do cara, então é menos ele deu a entender que era menos uma maneira dele conseguir uma parceria. Aí eu, oi. E assim, e ele querendo dizer que não era machista. Em momento nenhum eu falei que ele era machista, eu falei que a fala era machista. Então por isso que, né, recentemente eu tenho batido nessa tecla de que as pessoas estão com essa dificuldade de entender a diferença de argumentação e contra-argumentação e ataque pessoal, briga, picuinha no pessoal. Eu não tava atacando diretamente ele. Apesar de que ele teve atitudes machistas durante a conversa, porque quando eu falava, ele desmerecia, ignorava, não dava importância, e quando outra pessoa falava parcialmente o que eu já tinha falado, ele, né, exaltava, batia palminha e tudo mais. Então, assim, além da fala, ele teve atitudes machistas. Mas, nem levando em consideração isso, só a frase em si, ela é muito problemática, né? A pessoa achar ruim as mulheres hoje em dia terem a possibilidade de ter a independência financeira, a autonomia delas, é extremamente machista, né? Porque se você colocar inverso, não faz muito sentido na nossa sociedade. A gente não tem um histórico de que os homens foram dependentes financeiramente das mulheres. Então, e colocar, né, isso como a gente alcançar essa autonomia, colocar de uma maneira ruim, isso atrapalha, né, o flerte dele, ou sei lá o que, a conquista dele. Né, no mínimo arrogante, mas é bastante machista, é bastante enraizado no patriarcado, no colonialismo. E, além disso, nesse mesmo grupo também teve, desconexo com essa conversa, mas também teve a imagem que eu postei ontem. Era pra eu ter conseguido postar anteontem, gente. Eu até queria mais comentários sobre ela e tudo, interagir mais com vocês e tal. Só que o meu celularzinho querido não me deixou na mão de novo. Então eu não consegui, infelizmente, um dia a mais pra gente ter mais respostas ali no post. Eu vou pegar aqui para descrever direitinho para quem não viu o post. Tá aqui no meu Insta, no Face. Então, eu perguntei sobre eu coloquei um carrossel, né? 2 figurinhas ali para falar sobre o assunto. Ó, colocar aqui, tô chocada. Pois é, eu fiquei chocada também. Independência financeira atrapalha o flerte, que absurdo. Pois é, não é mesmo? E a pessoa insistindo em dizer que não era machista. Aí começou a misturar coisas de falsa equivalência total, sem conexão nenhuma. Não, porque eu sou pansexual e demissexual, eu não sou machista. Tipo, e daí, sabe, a sua orientação sexual não tem nada a ver com ser ou não ser machista, com reproduzir ou não machismo, com ter falas machistas ou não. Né? A pessoa pode ser hétero, tanto homem quanto mulher, quanto independente do gênero, ser hétero
e não ser machista. Assim como uma pessoa LGBT pode ser extremamente machista, ou fazer falas machistas, né? Então, assim, zero conexão ali. É igualzinho você falar, eu não posso ser machista porque eu tenho mãe, porque eu tenho irmã, porque eu tenho prima, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, e eu amo elas, eu respeito elas, tipo... zero conexão. Uma coisa não exclui a outra, né? Então, a postagem foi: essa imagem, entre parênteses, arrasta pro lado, é ou não é machista? E mais importante, por quais motivos? Porque só falar se é ou não é machista, eu não tô tão interessada assim. Eu quero saber o porquê que você chegou a essa conclusão disso ser ou não machista. Eu vou ler algumas respostas e vou dar aqui os meus pitacos técnicos de sexóloga a respeito disso. Deixa eu ver aqui, tá. Então, eu vou descrever pra vocês a imagem. E detalhe, eu coloquei imagem, algumas pessoas colocaram essa questão, né, da separação e tal, mas a imagem não é só a foto que tem. Faz parte da imagem toda a frase que tem junto. Então, tem uma frase em cima. Dica do dia. Esqueça a academia e comece a juntar dinheiro. E a foto é um cara meia idade ou mais velho, com um sobrepeso ali, e tá com... parece que eles estão num deck, assim, em volta tem água, do lado parece que tem um... Como que chama, gente? Não é um iate, é... uma embarcação ali, pequenininha, né? Esqueci o nome. E tá beijando uma mulher que é toda saradona, bundinha durinha, musculosa, magra, cabelo liso ali, cabelo preso, né? Rabo de cavalo. Então ali, se encostando aqui, braço e beijinho ali, selinho, os dois. Eu vou primeiro para as respostas das pessoas e aí eu vou comentando, né? Para não falar direto o porquê que tem vários pontos aí pra gente colocar. Então vamos lá. Um dos comentários foi: você sabe minhas opiniões e eu repito que é machismo, sim. Essa pessoa tá no tal grupo também, então essa pessoa viu todo o drama que eu passei, o perrengue, porque o lance não foi só eu ter essa frase e eu ter chamado a atenção. É que passou 2, 3 dias que as pessoas pegaram no meu pé por eu ter chamado a atenção, sendo que o grupo tem nas regras falando que não pode discriminação nenhuma, preconceito nenhum, inclusive o machismo, que é plausível de expulsar as pessoas. Não quer expulsar direto? Tudo bem, mas, né, que se retrate. A pessoa não estava se retratando. E só se retratou depois de aquele dia seguinte, depois de um dos administradores, durante 6 tentativas de explicação e pergunta, tentar arrancar a desculpa da pessoa. E aí o cara se desculpou, finalmente, que ele viu que se não se desculpasse ele ia ser expulso. Ele se desculpou pra mim e eu falei: tá vendo? Você não entendeu. A desculpa não é pra mim. A sua frase não foi direcionada a mim. Você tem que se retratar com o grupo. Você colocou uma frase machista dentro do grupo. Isso fere muitas pessoas do grupo. E não só eu que percebi e peguei no pé, né? Então, essa pessoa viu de pertinho, detalhes por detalhes do drama da vez. Lancha, talvez. Isso. Lancha. Vamos lá. Aí teve outra pessoa que colocou. Essa pessoa colocou várias mensagens. Vários comentários. Não acho a imagem machista. Acho a frase machista. Não acho nenhum absurdo uma mulher com corpo musculoso e que gosta de academia se apaixonar por um homem com o físico gordo e que não frequenta academia. O problema está na frase. Primeiro, por que juntar dinheiro?
se ele fosse um gordo pobre que luta dia a dia, não poderia ter uma mulher bonita e realizada do lado dele? E outra parte foi, segundo, porque ela precisa do dinheiro dele? Sociedade é muito ridícula. E se ela for a rica do casal? E se o amor entre eles for verdadeiro? Qual é o problema? Então aqui tem uma série de questionamentos. E eu vou daqui a pouco pontuar essa questão de inverter, tá? Porque esse foi uma das argumentações que o pessoal no grupo colocou. Aí teve uma pessoa que respondeu a um desses comentários dessa pessoa que eu acabei de ler, né? Colocou, eu concordo com você que a imagem por si só não é machista, da mesma forma que, isoladamente, a frase também não é machista, mas o conjunto imagem mais frase trazem uma mensagem que é machista e gordofóbica, né? E a gordofobia também tem essa questão mais forte para as mulheres, né? E por mais que ele seja ali o cheinho, tipo, tudo bem, né? E como se uma pessoa também cheinha não pudesse frequentar a academia, mas enfim. A questão da pressão estética, ela tá em todas as pessoas, né? Agora, a pressão estética em cima de uma mulher é muito maior, e uma mulher gorda, maior ainda, né? Então, é o que eu falo, não é que o machismo não atinge a todos. O machismo não oprime homens, mas ele machuca e atinge e traz malefícios para todo mundo, inclusive para os homens. A pressão estética atinge todas as pessoas, prejudica todas as pessoas, mas não tem o mesmo peso para uma mulher e para um homem. É muito mais mal visto uma mulher gorda do que um homem gordo, né? E eu gostei do que ela falou dessa questão da junção, né? A imagem, na verdade, não é só a foto. A imagem toda inclui tanto a frase quanto a imagem. Aqui outra pessoa colocou a ideia de que a mulher é interesseira. Esse é um estereótipo, né, que a gente tem, que mulher é interesseira, porque a gente tem um histórico de que antes era só homens que trabalhavam fora, que eram remunerados, e as mulheres eram dependentes desses homens, né, ou primeiro dos pais, né, do pai, da família, e depois do marido. E tinha essa questão de posse, enfim, é todo um lance assim. Então, se quem tem mais dinheiro, ainda hoje a desigualdade financeira existe, né? Não, como a gente não tem um lugar do mundo nenhum que tem, né? Nenhum país no mundo tem a igualdade de gênero, o peso não é o mesmo. Esse estereótipo de mulher interesseira é um peso para mulher. Se é o contrário, né, que nem colocaram... e se for o contrário? Se for a mulher rica, com um cara novinho, sarado, é o mesmo peso? Ou é muito mais comum a gente ver essa imagem do cara mais velho, né, que não se cuida tanto na aparência padrão, com uma mulher jovem, também a questão da etariedade é muito mais forte para as mulheres. Então, mulher não pode envelhecer, ela tem que estar sempre jovem. E seria o mesmo peso uma senhora com um cara sarado, novinho? Não, porque a gente tá... É um choque maior, né? Porque a gente tá mais acostumado a ver essa questão dos estereótipos do cara mais velho com a mulher mais novinha e que tá ali sarada, isso, aquilo, outro. E assim, teve gente no grupo que até falou... E aqui também colocaram, quer ver? Ó, frase machista, carinha chorando, deixa eu ver. A frase em si é machista, vejo que pela foto não dá para analisar o contexto da história do casal. E se ela estiver interessada na grana dele? Qual é o problema nisso? Vejo que ela está, sim, correndo atrás dos ideais que ela tem e de sua própria felicidade. Isso é o que realmente importa. É como se uma coisa excluísse a outra. É como se uma pessoa que ela quer o dinheiro, quer o amor, quer um cara que de repente seja da idade dela ou, né, com grana, com corpo legal, não sei, uma coisa não exclui a outra. A pessoa pode querer tanto o dinheiro dela quanto da parceria, quanto só da parceria, se a outra tá consentindo. Problema desses adultos que estão ali envolvidos, não é mesmo?
Então, assim, a pessoa ter interesse no dinheiro da outra, ou que tenha o mesmo padrão financeiro que ela, enfim, isso exclui ela se apaixonar pela pessoa? Isso anula ela conseguir, ela amar a outra pessoa? Sabe? Não, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Até o amor virou um negócio no mundo do capeta capital. Então, assim, a questão de dinheiro é mais um jeito de poder, né? Mas essa questão, na verdade, do amor ser financeiramente falando um negócio, na verdade, o amor como importante nos relacionamentos é uma coisa muito nova. Eu já fiz uma live a respeito do histórico dos mitos do amor romântico. E, na verdade, o amor não estava na jogada até pouco tempo. Os casamentos não eram por conta de amor. O amor, nossa, foi bem depois. E aí entrou depois a questão de amor cortês, na era medieval, que assim, nossa, você se apaixonava, tinha aquele amor impossível, Romeu e Julieta, não sei o quê. Mas o casamento era negócio. Eram questões familiares e de negócios de dinheiro envolvido. E para continuar o funcionamento daquela sociedade. O amor não interessava, né? O amor era aquela coisa impossível. Então, essa questão de casar por amor, primeiro que até hoje tem sociedades que não veem isso, né? Como é muito nova. Nas sociedades como a nossa, que tem essa coisa de casar por amor muito forte, é uma coisa super nova. Então, também questiono essa questão, né? Foi só no capitalismo agora que a gente colocou o amor, um preço no amor? Acho que não. Vamos ver outros comentários aqui. Mulher não pode nem ter mau gosto em paz. Aí eu achei que foi a questão de novo, a pessoa tá com as lentes do padrão de beleza pra essa imagem, né? Então, quer dizer que se o cara tem sobrepeso, ele automaticamente é feio. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de colocação também. Tem comentários que eu nem tinha visto antes, inclusive, porque eu só via umas horas atrás. Vamos ver esse aqui que eu não li ainda. Não existe amor aí, apenas interesse. Porém, não vejo erro em nenhum dos lados. Ela procura conforto, ele prazer, está tudo certo, cada um faz o que quer. O que não pode é enganar um ao outro. Então, assim, a gente não pode afirmar, né? Só pela foto, se... A gente não sabe nem se eles estão juntos, na verdade, né? Se essa foto foi só enfim, sei lá, uns amigos ou... Não sei, gente. Simplesmente um selinho, né? A gente nem sabe se eles realmente formam um casal. E mesmo que eles formem, a gente não sabe se ela é interesseira mesmo, porque a gente não sabe se essa frase em cima tem a ver com a realidade ali da coisa toda. A gente não sabe se nenhum dos dois deles realmente tem grana ou não, se os dois têm, se nenhum tem, se só ele realmente tem. E mesmo que seja ele que tenha a grana, né? Por mais que, de novo, ela tenha interesse, ele saiba disso, mas eles se apaixonaram, né? A gente não sabe. Não dá pra ter certeza, não dá pra saber se apaixonaram ou não. Mas realmente, se for só pelo dinheiro, mas os dois estão cientes disso e estão consentindo, ninguém tem nada a ver com isso. Ó, vamos lá. Outro comentário. Esse é bem grandão que essa pessoa tinha comentado comigo por mensagem. Aí eu até... e ele trouxe vários outros conteúdos que ele viu online também e que tava, inclusive, debatendo a respeito. E eu também ainda não li aqui. Eu falei, pô, comenta lá no post, né? Ó, vamos lá. Porque fica chato também eu trazer as mensagens privadas, né? Quando tá no post, aí é público, aí é tranquilo de eu falar pra vocês aqui.
É engajamento que você quer? Então lá vai. É machista sim, mas deixando claro que uma parcela considerável das mulheres também concorda com algumas dessas coisas. Ela presume que aquele relacionamento só pode ter um contexto. Toda mulher quer luxo e vida fácil, e por isso está disposta a se casar com um homem que elas consideram feio sem amor nenhum. E a explicação costuma ser a de que a mulher segue os instintos do homem primitivo, que ela escolhe o parceiro baseado no que ele é capaz de prover para ela e sua prole. Papo de incel MGTOW. Essa eu já ouvi falar, mas eu não lembro certinho a tradução. Incel é quando é o involuntary celibatary, alguma coisa assim. Que é a pessoa celibatária, mas não porque ela quer. É porque a situação dela, ela tenta flertar, tenta sair com pessoas e ninguém quer sair com ela. Ou red pill. Enfim, não sei, gente. No máximo, os machistas podem ter mais uma interpretação. A mulher é uma acompanhante e ele tirou a foto para aparentar que tem uma namorada jovem e linda. E isso também é machista, né? Por que a gente tem, já há séculos, tem prostíbulos muito mais com mulheres servindo homens, e mesmo os caras que são prostitutos, né, homens de programa, eles servem mais homens do que mulheres. Também é uma questão de gênero, também é uma questão cultural, machista, patriarcal. Tudo isso, né, no combo. É o suco do machismo. Por que o corpo da mulher é muito mais facilmente objetificado, né? E serve para isso. E ao mesmo tempo é mais criticado por até um decotezinho, não é mesmo? Tem gente que vai dizer que não é legal. Não é de mulher que se preze. Mas um homem sem camisa tudo bem, né, gente? Porque mamilos polêmicos são só os de corpos de mulheres. Contém ironia. Me perdi aqui. Aqui. Derrubei vocês. Ui, peraí. Tá tudo improvisado aqui, minha gente. Vocês deram uma cambalhota legal. Deixa eu até aproveitar pra ler aqui os comentários que eu não vi. Tururu. Lanche assim. Não tava funcionando, eu fui atualizar o app. Você pode repetir a frase que o cara disse? A frase que o cara tinha dito, eu não lembro as palavras exatas e não tem nada a ver com essa imagem, tá? Foram pessoas diferentes, conversas diferentes. Na verdade, a pessoa que pôs essa imagem foi completamente desconexa com qualquer conversa que tava rolando no momento. Mas a frase foi no sentido de... ele via como um problema as mulheres hoje em dia terem independência financeira, terem essa autonomia. Então, era menos um jeito que ele conseguia parceria. Tadinho, atrapalhou o flerte dele. Aqui. Se tiver diferença de idades, ainda mais. Exatamente, a questão da etariedade, de novo, é uma pressão muito maior nas mulheres do que nos homens. O cara disse que a independência financeira da mulher atrapalha ele flertar com essas mulheres. Isso mesmo. Mais ou menos isso. Isso, eu não vou lembrar as palavras exatas, mas era por aí. Entendi. Eu adoro quando vocês conversam entre vocês nos comentários, gente. Entendi, colocou no progressismo a causa do seu fracasso na vida amorosa. E não considera a possibilidade de ser babaca. Pois é. Não, e assim, a pessoa... toda hora menosprezando o que eu falava, ignorando o que eu falava, ou questionando o que eu falava, sobre outras conversas também, e sobre isso também. Mas quando um homem falava, aí ele escutava. Tanto é que ele pediu desculpa quando um ADM homem o questionou e insistiu e explicou lá 6 vezes, depois que eu já tinha passado o dia anterior um bocado explicando, bem didática. Gente, eu fui super didática, super paciente. Eu coloquei ponto a ponto do porquê que a frase era machista. Assim, tudo mastigadinho, sabe assim? Mas, de qualquer forma, a pessoa continuava dizendo, não, eu não sou machista. Então, mas a frase em si foi machista.
E você ser orientação sexual X não tem nada a ver com ser ou não ser machista. São falsas equivalências. Outra é só falácia. Então, assim, as atitudes dele também foram bem questionáveis. E não tiraram do grupo, gente, porque ainda enalteceram, tá? Porque ainda falaram que foi uma atitude nobre, porque ele se desculpou. Então, eu que convivo com a pessoa lá, e o problema é meu, entendeu? E também falaram que, mas no mundo a gente tem que... O mundo é machista mesmo, a gente tem que lidar com machismo. Sim, mas não nesse grupo, até porque tá nas regras. Então, assim, quantas chances, quantos quilômetros de passada de pano a gente precisa pra... foi sem querer, não foi nada demais, tadinho do cara. Não é bem assim, né? Tem certos espaços que são saudáveis a gente ter essa certa bolha, né? Pra gente sentir nesse acolhimento, a gente sentir essa segurança. Justamente também pra gente debater a respeito dessas coisas, melhorar, refletir e ter mais força para lidar com esses preconceitos que a gente encontra na sociedade no dia a dia o tempo inteiro. A gente não é... Ninguém é obrigada a estar lidando com preconceito em roda de amigo, em grupo que se diz desconstruído, em grupo que tem regra que diz que isso não pode. Então faltou muita coerência ali, né? Ele te interrompeu para explicar o que é mansplaining? Olha, ele não chegou a tanto, mas quase, viu? E teve a DM que também falou que... agora voltando para a imagem aqui, com a frase e tudo... poderia não ser machista, ela poderia ser só uma piadinha que poderia ser interpretada como machista, como não? Porque se invertesse, dava na mesma. Eu falei, não é a mesma, como eu já expliquei. Numa sociedade machista, você ter essa inversão da mulher rica mais velha com um cara novinho sarado não tem o mesmo peso do que a imagem que foi colocada. E chocaria muito mais, seria uma coisa muito mais fora do que a gente está acostumado a ver do que essa imagem, né? Então, e aí as pessoas também minimizaram isso, falando que, sei lá, era muito mimimi, que isso era muito pouco, porque a gente tinha que se ater a quando a coisa é mais séria. Então, assim, existe uma lógica, uma pirâmide disso tudo. Tem a questão estrutural, que não é desculpa pra gente manter essa reprodução dos preconceitos, mas é pra gente ter um pouco de autocompaixão e entender que a gente foi criada no meio desses preconceitos e a gente vai tropeçar, mesmo a gente tendo consciência e tentando melhorar, a gente pode errar, mas não é desculpa pra continuar eternamente errando e não desconstruir isso e não construir nada melhor no lugar. E se a gente vai normalizando essas questões mais veladas, né? É só uma piadinha. Ai, que mimimi, pra que isso, não sei o quê. A gente vai dando força pra essa pirâmide até que, lógico, a pontinha da violência máxima ali vai ser muito menor, vão ser muito menos casos do que aquela base. Mas a gente cortando essa base, a gente corta muito dessa pirâmide lá na pontinha de ter a violência final de um feminicídio, por exemplo, né? A violência doméstica, feminicídio, etc. Outro comentário aqui. Só depois que é contestado que eles dizem que foi piada. Também tem isso, né? Não, humor. Aí humor pode. Que nem o exemplo que você me passou lá por PV, né? Que a pessoa... não, eu fiz o vídeo, mas eu entendo isso que você tá falando, a tua argumentação tá certa mesmo, mas foi só um humorzinho, foi só uma piadinha. Só que várias pessoas que concordam com a ideia daquela piada estão ali aplaudindo e se sentindo o máximo, porque você está exaltando o preconceito delas e afirmando como se aquilo fosse o certo e tivesse que continuar, né? Então também não é bem assim. Deixa eu ver se eu continuo aqui no comentário.
Homem cuidar da aparência e ser vaidoso é coisa de viadinho. Também tem essa, né, gente? Como se... Hoje em dia até que tem mais a questão do... Até capitalista mesmo vende mais essa aparência de musculoso e de vaidoso e tal, até depilação, lá. Coisa que é do sistema aí pra ganhar dinheiro em cima. Então, tá mudando um pouco, mas ainda tem muito, né? Tem muitas questões estéticas que ainda são associados ao feminino. E feminino numa sociedade machista é inferior, é ruim, enfim, é menosprezado, né? A motivação para o homem cuidar da sua aparência é para conseguir mulher gostosa e se não for rodada é para casar. Ainda tem essa, né? Como se tivesse mulheres para casar e pra curtir. Sendo que a mulher gosta de curtir, igual os caras, enfim. Quanto mais a gente vai diminuindo essa discrepância, né? Vai diminuindo o machismo, a gente vai percebendo que muito desses comportamentos estereotipados são muito mais ensinados e colocados por questões socioculturais do que biológicas e psicológicas individuais. Conclui que o valor da mulher é sua beleza. Isso é o suco do machismo, gente. O valor da mulher está na aparência. E também na pureza, né? Essa confusão de que você tem que ser muito safada na cama pro cara, mas sem ter tido experiência nenhuma antes, você ser pura e ser belíssima sempre. Você tem que cuidar, né, de uma casa, de uma carreira, de filhos, de tudo. E ainda tá de unha feita, maquiagem, cabelo bem feito e magra e sarada. Olha! E que o do homem é uma condição financeira, sucesso profissional. Também, né, essa questão de prover e tudo mais é o suco do colonialismo, o suco do patriarcado, o suco do machismo. Achei engraçado a continuação. Estou com sono. Com certeza dá para tirar mais coisa. Eu pensei em aproximadamente outros 10 contextos que essa foto pode ter. Ela tem cara das piadinhas que são espalhadas nos grupos de homens, nos grupos de WhatsApp. E costuma gerar inveja em quase todos os homens. Em minha causa... Aqui eu não entendi. Tá. Porque eu acho de mau gosto. Assim, que você até às vezes vê, mas não gosta, né? Não... Porque você percebe o quanto é problemático. Já estou cansado de ver ou ouvir coisa do tipo. E também porque a foto dá pouca informação sobre a mulher para se despertar algum desejo. Sem contar que existem sites pornô grátis onde a gente vê tudo e mais um pouco. E a acompanhante não é tão cara assim. Então, assim, eu acho que vocês entenderam aqui que tem muitos fatores que, se a gente invertesse, não teria o mesmo peso. E o porquê que a gente tem esses estereótipos e por que eles são tão problemáticos, né, pra todo mundo. Então, ao meu ver, como sexóloga, é sim extremamente machista. Achei interessante as pessoas verem, porque eu coloquei imagem, né? As pessoas acharam que eu tava falando só da questão da foto, mas na verdade a imagem é o conjunto dos dois. É a frase junto com a foto. Então isso formou a imagem, né? A figura que estava ali tudo junto. Então isso tudo era a piada, né? Você interpretar essa imagem não é interpretar nem só o texto, nem só a foto. É o conjunto ali da obra. Então, gente, eu nem quero me estender muito mais além disso, só colocar aqui. Não é mágica. Não é porque você está num grupo de amigos ou num grupo específico lá que se diz desconstruído de várias coisas que essas questões estruturais de preconceitos não vão transpassar. Vão. A gente mesmo que tá lutando, né, para essa melhora, também pode errar, também pode ter esses tropeços. Então, não é que a gente não pode esperar que isso não transpasse. O lance é como a gente lidar com isso. Eu fiquei bastante chateada de ter sido tão prolongado, porque já que estava nas regras, a pessoa, mesmo com a explicação, não quis se retratar.
era simples, a pessoa ia perguntar só mais uma vez, é isso mesmo que você não quer se retratar? Você não entende por que é machista? Mesmo ela explicando, eu coloquei acho que 5 itens, né, da frase, não foi da imagem. Da imagem eu fiz depois, porque pediram, inclusive, que não tinha nada a ver comigo, mas eu fiz também. E aí a pessoa se recusou a se retratar, foi expulsa. O outro cara que insistiram durante, né, 2 dias, aí depois de muito empenho, ele resolveu se desculpar, desculpou errado, aí desculpou direito, sem entender. Com certeza não entendeu nada, né? E ficou lá. Então, assim, isso me deixou bastante espantada, chateada, mas não surpresa de ter acontecido a frase lá no meio. Mas muito mais como uma renca de ADMs que existe naquele grupo foi deixando passar, foi passando pano e a coisa foi se prolongando e foi virando uma bola de neve a coisa e foi ficando cada vez pior e ainda quiseram colocar como se eu estava atrapalhando a harmonia do grupo. Eu estava, né, insistindo na coisa. Mas assim, se nenhum dos ADMs fez nada até então, só me restava perguntar, e aí? Vai rolar aí alguma coisa ou vai ficar por isso mesmo? Né? Então assim, se eu ficasse quietinha lá, passou batido, ninguém viu, tá tudo bem, tá tudo certo, tudo bem o cara né, falar qualquer besteira lá, perpetuar o machismo e dane-se. Então, assim, não acho que esse seja o caminho. E, gente, eu não vou prometer live pra semana que vem. Como eu falei, eu tô quase meio que de férias esse mês. Tô fazendo mudança. Então, não vou me comprometer a continuar fazendo posts esse mês, nem nada. Talvez eu faça live na quinta-feira de novo, nas quintas-feiras, né, desse mês e comecinho do mês que vem, mas também não estou me comprometendo. E como as redes aqui, né, especificamente no Insta e outras redes, são bem chatinhas para falar do assunto que eu falo, e por eu também gostar, né, dessas lives compridas e tal, o alcance não é dos melhores. Então, eu tô repensando aonde eu vou continuar divulgando o meu trabalho. Então, eu gosto muito, mas eu também preciso ter, né, tanto o reconhecimento quanto o retorno financeiro, porque eu também tenho contas para pagar. Então, eu também preciso pesar isso. Então, estou refletindo, aceito sugestões. Para quem quiser atendimento personalizado online, tá sempre disponível. É só me contatar, me manda mensagem privada. A gente conversa sobre os detalhes, que não tem segredo nenhum, pode ser tanto individual quanto com mais pessoas, vai depender da sua demanda, do que você trazer para mim, do que você quer, do que você precisa, pra gente adaptar e otimizar esse atendimento. E aí a gente marca o seu horário, já garante o seu dia e horário e a gente começa, tá bom? Então, os próximos cursos online vão demorar um pouquinho, mas os atendimentos estão disponíveis, tá bom? E é isso, eu faço as lives aqui quinta, sexta tá no YouTube, mas durante esse períodozinho que tá tudo correria, talvez eu não faça todas as quintas, tá bom? E aí depois dessas reflexões e onde eu vou fazer o meu trabalho daqui pra frente também é uma incógnita, mas por enquanto estou por aqui. Então continuem se cuidando. E celebrando a pluralidade. E lembrem-se de se esforçarem para combater esses preconceitos, tanto à volta de vocês, quanto em vocês, dentro de vocês, né? E ter uma autocompaixão, mas também tá aberto a essas críticas e mudanças para melhor, né? Mas também lembrando que não é em qualquer momento, em qualquer espaço, em qualquer contexto que isso é seguro. Então, né, eu não quero aqui ninguém saindo de, nossa, heroísmo, mas acabar sofrendo alguma violência ou né, algum prejuízo mais significativo para combater preconceito. Então, quando se sentir bem para fazer isso, quando se sentir num ambiente seguro para isso,
que façam. Não é fácil, porque, né, mesmo nesses grupos e tal, nesse que eu achava que era um pouco mais de acolhimento, e olha que eu já tô há bastante tempo nesses grupos. Que não aconteceu só isso, aconteceram outras coisas recentes que me espantaram um pouco. Mas é isso, gente, eu não vou ficar quieta, às vezes eu nem tenho como acompanhar os grupos direito, mas enquanto eu estiver acompanhando, eu estiver com tempo, estiver com paciência. Só que assim, eu também sou paga pra isso, né, gente? Eu não tenho a obrigação de ser didática, né? Ninguém tem a obrigação de ter mega paciência num grupo onde já tem a regra que não pode ter o preconceito. É a mesma coisa pra lei, não é mesmo? Se tem a lei, tu não sabe, descumpre ela, tu fez um crime, tu é passível de punição criminal. Então, na minha visão, é a mesma coisa. Lógico que o diálogo é importante, porque a gente cresce junto, né? Essas reflexões, esses debates são importantes. Mas tudo tem limite. Eu não sou obrigada a ficar que nem uma pedagoga com criancinha explicando que o óbvio é óbvio, né? Que a independência financeira de uma mulher é uma coisa boa e não ruim, como o coleguinha falou, como se fosse atrapalhar o flerte dele e o Keco, né? O que eu tenho a ver com isso? Se ele não é bom de flerte, aí eu não posso fazer nada, não é mesmo? O papo tava chato, ele não me ignorava, me questionava, aplaudia só homens, aí não entende por que não fica com mulheres. Por que será, não é mesmo? Enfim. Fiquem bem, gente. Tchau, tchau. Deixa eu ver se eu não pulei aqui. Comentários. Não, é isso mesmo. Tchau, tchau, gente.